Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. E hoje estou de regresso com o Alexandre Martins. Viva, Alexandre! Viva, Ruben! Bem, como mudou a política norte-americana nestas últimas horas, dias, Joe Biden... Isto, como se costuma dizer, isto basta estar vivo, não é? É verdade. E o que é certo é que, se da última vez falámos num debate desastroso para Joe Biden, com umas consequências imprevisíveis, provavelmente a maior consequência delas todas foi o abandono precoce da corrida do atual presidente dos Estados Unidos, que não será o candidato do Partido Democrata a estas eleições de novembro. Na prática, Alexandre, o que temos visto nos últimos dias é uma tentativa grande de grandes barões do partido de apoiar a vice-presidente Kamala Harris. E pergunto-te, vamos começar por aqui, até que ponto é que Kamala Harris tem já esta nomeação garantida, ou ainda é demasiado too early to call, não é? Demasiado cedo para atribuirmos já a vitória? Eu diria que numa campanha em que já houve uma tentativa de assassinato de um candidato e que o outro candidato desistiu depois de ter vencido as eleições primárias, é assim um bocadinho, não deve ser muito aconselhável fazer grandes previsões para os próximos dias, quanto mais para as próximas semanas ou meses. Ainda assim, vamos tentar, pelos sinais que existem até agora, depois da desistência do Joe Biden, eu diria que a Kamala Harris é mais do que provável candidata do Partido Democrata à Casa Branca, em novembro. Isto porque nós tivemos ali um período de 24 horas, mais ou menos, desde a desistência do Joe Biden, que foi no domingo, para que os líderes partidários, os congressistas, senadores, doadores financeiros do Partido Democrata, etc., pudessem elogiar o Joe Biden, o que diziam que foi uma decisão em prol do país e do Partido Democrata, etc., não sei o quê, pronto, aquele dia que há ali dedicado ao Joe Biden. E depois disso, o que se estava à espera era de perceber qual é que seria a reação desses mesmos barões, como tu disseste, figuras importantes do Partido Democrata e líderes partidários, no apoio à Kamala Harris, a vice-presidente, porque seria ela a sucessora natural do Joe Biden como vice-presidente, mas, na verdade, ela não venceu as eleições primárias, não é? Ela era a vice-presidente e não candidata nas eleições primárias a presidente neste ciclo eleitoral. Os delegados que tinham sido conquistados pelo Joe Biden durante as primárias estavam presos à candidatura dele, portanto, à partida iriam votar na Convenção Nacional nele e confirmá-lo como candidato. Após a desistência, eles ficaram livres de poder votar em quem bem entendessem. O Joe Biden, é certo que o Joe Biden recomendou o voto na Kamala Harris, mas isso não obrigava ninguém a votar efetivamente na Kamala Harris. Portanto, seria importante perceber que tipo de declarações viriam de personalidades, por exemplo, como a Nancy Pelosi, que foi líder partidária do Partido Democrata durante 15 anos ou 16 anos e presidente da Câmara dos Representantes, cuja palavra é muito importante nestas situações, porque pode dar um sinal de encorajamento a outros congressistas e outras figuras menos importantes no partido, para depois virem a público também apoiar, neste caso, a Kamala Harris. E foi isso que vimos, de facto, um dia depois, Nancy Pelosi, os líderes partidários no Congresso do Partido Democrata, outras figuras do Partido Democrata vieram todos dizer que Kamala Harris é brilhante e temos de apoiá-la e vamos é a nossa candidata. Isso não quer dizer, como estávamos a falar há pouco, que ela seja oficialmente a candidata. Mas o que é certo é que ela se tem esmerado neste aspecto de ligar para os delegados na tentativa de recolher apoios e aparentemente já conseguiu a maioria dos delegados a esta convenção. Sim, isso é um trabalho feito, repartido por muitas, quer dizer, não é só ela, claro, não é? Porque há ali também um interesse. Não, mas os próprios partidos, as delegações dos partidos em cada estado fazem isso também. Eles também querem saber qual é que é a inclinação de voto ou qual é que é a opinião dos delegados que já estavam ligados ao Joe Biden, o que é que eles queriam fazer a seguir. Portanto, e de facto, como tu dizes, após essas consultas e até em muitos casos em votações internas, portanto os partidos, por exemplo, o Partido Democrata da Califórnia convocou todos os delegados do seu estado
para dizerem o que achavam deste processo, e eles comprometeram-se, a esmagadora maioria comprometeu-se a votar na Kamala Harris na Convenção Nacional, que é em meados de agosto. Agora, por isso é que se diz que ela é mais do que provável candidata, porque a esmagadora maioria dos delegados que iriam votar no Joe Biden na Convenção Nacional já disseram, ou que já se comprometeram perante o seu partido, que vão votar na Kamala Harris, mas efetivamente ainda não votaram. Essa votação ainda não aconteceu. Mas, e nós sabemos que o tempo escasseia até às presidenciais de novembro e que a convenção do Partido Democrata só está marcada para a segunda metade deste mês 19, de agosto. 22, exato. Seria uma convenção sem história se não existisse esta desistência de Joe Biden. Assim, é expectável que esta nomeação só aconteça nesta convenção, ou há alguma possibilidade de antecipar os prazos e de assumir já este nome como o nome do Partido Democrata para enfrentar Donald Trump? É possível que a convenção tenha ainda menos história do que se o candidato fosse Joe Biden. Neste sentido, é que por causa ali de um problema com datas, entre a data da certificação ou a confirmação do candidato, da nomeação do candidato do Partido Democrata, e que é 19 e 22 de agosto, em princípio, durante a convenção, e o fim do prazo para a inscrição dos candidatos à presidência nos vários estados, neste caso eles todos têm datas completamente diferentes, e para um candidato, como nós sabemos, para um candidato ter a esperança de ser eleito presidente, tem mesmo de se inscrever em todos os estados. Tem mesmo de aparecer no boletim de voto. Em todos os estados, não é? Por isso é que muitas vezes quando aparece um independente ou um candidato por outro partido que não se consegue inscrever, ou porque não recolhe assinaturas, ou porque deixou passar o prazo, ou porque recolheu assinaturas de forma ilegal, há mil e uma hipóteses, não conseguiu inscrever-se em 5, 6, 10 estados, é claro que não vai ter hipótese nenhuma de ganhar a eleição, ponto final. Não há cá matemática que contorne isto. Portanto, geralmente só os candidatos do Partido Democrata e do Partido Republicano, por causa do peso que cada uma dessas organizações tem, com a disposição deles milhares de voluntários em todo o país e um batalhão de advogados, etc., para resolver todos os problemas que aparecem no dia-a-dia destes processos, só essas duas organizações conseguem que os seus candidatos estejam inscritos em todos os 50 estados, mais o Distrito Federal de Washington, D.C. Neste caso, havia um estado, do Ohio, cuja data limite para a inscrição de um candidato era anterior à Convenção Nacional do Partido Democrata. Portanto, podia acontecer que o Joe Biden, que era antes o candidato, fosse confirmado a 19 e 22 de agosto e depois fosse ao Ohio para se inscrever e ele disser, amigo, isso já acabou, já não podemos. E, portanto, obviamente que ele não teria hipótese nenhuma de ganhar a eleição, ou teria muito menos hipóteses. Então, isso, entretanto, parece que já foi alterado no Ohio, mas mesmo assim, o Partido Democrata, para se precaver e para tentar que não ficasse envolvido ali em problemas jurídicos e não sei o quê, e ataques do Partido Republicano e coisas, decidiu já com o Joe Biden tem um plano para convocar uma reunião virtual que pode acontecer já no dia 7 de agosto, portanto 12 dias antes da Convenção Nacional do Partido Democrata, para que estes delegados que nós estávamos a falar há bocado, aqueles que já se comprometeram a votar na Kamala Harris na Convenção, digam já nessa reunião, se comprometam já nessa reunião do dia 7 a confirmarem a nomeação de Kamala Harris. Portanto, se isso acontecer, o Partido Democrata, na prática, dará por encerrado o processo de nomeação. A Kamala Harris passa a ser oficialmente a nomeada do Partido Democrata. 12 dias depois, quando for a Convenção Nacional em Chicago, vai ser só uma grande festa para baterem palmas a Kamala Harris e está tudo bem e vamos partir para a vitória, não é? Como eles dirão. Portanto, há esta hipótese. Mas se não acontecer nesta reunião virtual, certamente acontecerá na Convenção entre os dias 19 e 22 de agosto. Já vamos falar das hipóteses de Kamala Harris ser a vencedora destas eleições presidenciais, já lá vamos, mas para já, porque em Portugal ainda não conhecemos muito dela, quem não está tão atento à política dos Estados Unidos pouco mais sabe que talvez ela seja a vice-presidente dos Estados Unidos, por isso peço-te para fazeres esse esforço quase de traçar esta biografia desta mulher. Sim, tem 59 anos, nasceu na Califórnia, filha de mãe indiana e de pai jamaicano. Ela cresceu num ambiente da comunidade afro-americana, portanto inscreveu-se numa universidade maioritariamente para alunos afro-americanos e, portanto, considera-se uma norte-americana
com as referências culturais da comunidade negra nos Estados Unidos. 59 anos, já dissemos, portanto ela fez carreira como procuradora do Ministério Público na Califórnia, primeiro como procuradora da área de São Francisco e depois como procuradora-geral da Califórnia. Foi depois eleita senadora pela Califórnia e foi nessa condição que foi selecionada como vice-presidente, candidata a vice-presidente do Joe Biden. Ela concorreu à eleição às primárias do Partido Democrata em 2020 contra o Joe Biden e outros candidatos. Não teve hipótese, desistiu antes do fim das primárias e depois, no processo de seleção dos vice-presidentes, o Joe Biden escolheu-a para ser a vice-presidente. Em termos de inclinação política, assim, ela, à partida, se nós formos perguntar ao eleitor típico do Partido Republicano ou pró-Trump, ela será personificação do mal esquerdista, uma coisa qualquer assim de extrema-esquerda. No entanto, não é nem de perto nem de longe a candidata, uma candidata assim à partida preferida da ala progressista do Partido Democrata, porque como procuradora-geral, como acontece com qualquer procurador-geral nos Estados Unidos, lida com a criminalidade. E o problema da criminalidade nos Estados Unidos tem também muitas conotações raciais, quer dizer, ali, principalmente na Califórnia e também noutros estados, há uma percepção, com base em factos muitas vezes, outras vezes a ideia criada, de que o combate à criminalidade passa muito por uma grande diferença de tratamento em relação entre brancos e negros, por exemplo, e ela, como procuradora-geral, foi responsável por deduzir acusações contra muitas pessoas que podem ou não ter cometido crimes, etc. Portanto, há ali uma questão racial que por causa do estatuto dela de procuradora-geral não a qualificava assim à partida como uma grande representante dos progressistas do Partido Democrata. No entanto, obviamente, ela é progressista e é todas as causas com as quais nós identificamos o Partido Democrata atualmente, a defesa do direito ao aborto, etc. Ela é, obviamente, está no topo destas políticas. Mas não é, de facto, é muito à esquerda para o Partido Republicano, mas não é assim tão à esquerda para os progressistas do Partido Democrata. Há mais progressistas, naquela veia de Alexandria Ocasio-Cortez, por exemplo, ou Bernie Sanders, que não é independente, mas quando se candidatou foi pelo Partido Democrata. Ela não se alinha bem, não está bem alinhada nessas coisas, mas diríamos que é um bocado mais à esquerda em relação ao centro do Partido Democrata, sim, mas de todo extrema-esquerda não é, não. E que hipótese é que tem frente a um candidato que parece de certa forma mais forte do que em 2020, Donald Trump, e que está muito empenhado em ganhar esta corrida, quando sabemos que, em primeiro lugar, Kamala chega mais tarde a esta corrida, chega com o Partido Democrata um pouco fragilizado também por tudo o que aconteceu em torno de Joe Biden, e quando olhamos para as sondagens e vemos neste momento Kamala um bocadinho à frente, mas com sondagens ligeiramente encostadas, e como sabemos o modelo eleitoral, do sistema eleitoral dos Estados Unidos não permite tirar logo grandes conclusões a partir de uma percentagem nacional que indica pouco nesta fase. Que hipótese é que tem, Kamala? Olha, se nós tivéssemos aqui um comentador assim, tipo nas televisões e tal, diríamos logo, a Kamala vai ganhar isto tudo, ou então antes fosse para o Trump não vai dar a hipótese e tal. Pronto, isso geralmente são opiniões ou comentários de pessoas que não estão muito bem ao corrente do que é que se passa no sistema eleitoral dos Estados Unidos e no ambiente atual de grande polarização, como se costuma dizer hoje em dia, nos Estados Unidos. Isso, juntando o facto de as sondagens nacionais, como tu estavas a referir há pouco, as sondagens que nos mostram qual é mais ou menos a percentagem de apoio a nível nacional a cada um dos candidatos, quando nos mostram que um deles está 1 ponto ou 2 pontos percentuais à frente ou atrás um do outro, isso não quer dizer absolutamente nada, tendo em vista o sistema eleitoral dos Estados Unidos. Portanto, sim, é verdade que as sondagens, há aqui 3 períodos, parece-me. Há um período anterior ao debate do Joe Biden, em que o Donald Trump, sim, surgia um pouco à frente nas sondagens, na maioria, mas dentro da margem de erro, com poucas diferenças a nível nacional, mesmo nos estados decisivos, naqueles 6 ou 7 estados que nós sabemos que vai ser ali que vai ser jogada a eleição, o Trump
continua a surgir à frente, e estava à frente do Joe Biden, mas também, em muitos dos casos, dentro das margens de erro, e há muito menos sondagens feitas nos estados decisivos do que a nível nacional, portanto também é mais difícil ainda fazer prevermos o que é que vai acontecer, mas agora que surgiram 3 sondagens já depois da desistência do Joe Biden, já diretamente a fazerem pergunta entre o Donald Trump e a Kamala Harris. Numa delas, a Kamala Harris surge 2 pontos à frente do Donald Trump, noutras 1 ponto atrás e outra 2 pontos atrás. Isto também não vale de nada porque está tudo dentro da margem de erro como estava com o Joe Biden. A questão aqui é, nós temos de ir à procura de outros sinais que podem criar uma dinâmica que poderá ser de vitória por parte da Kamala Harris, mas que ainda não podemos detectar isso nas sondagens, nem não é possível, porque é muito cedo para já. Agora, nós podemos... Isto também não é preciso ser aqui nenhum gênio do comentariado para conseguir prever ou antecipar que a deterioração da situação do Joe Biden nas últimas 3 semanas, não é? Vamos recordar que logo após o debate não houve grande alteração nas sondagens, portanto, em teoria, o Partido Democrata até poderia ter tido uma estratégia diferente, que obviamente por outras razões, não vale a pena agora aqui perder tempo, nunca teria, porque houve sempre ali uma vontade do partido, das lideranças do Partido Democrata, que o Joe Biden não se recandidatasse, e portanto não foi uma coisa que aconteceu assim de um momento para o outro, não é? Houve também, além de muitas coisas, um aproveitamento daquele desastre do debate para que as pessoas que não queriam que o Biden se candidatasse pudessem dizer, olha, está aqui a prova que nós tínhamos razão e portanto ele tem de sair. Mas a verdade é que essas diferenças dentro das margens de erro das sondagens não se alteraram muito depois do debate. Com o desgaste, dia após dia, pedidos para ele se afastar, ele dizer que não, ele voltar atrás, voltar à frente, 3 semanas disto, obviamente que o Biden foi perdendo mais nas sondagens. Portanto, a diferença que já existia 1 ou 2 pontos para o Trump foi aumentando com a passagem dessas 3 semanas. Agora, o que nós estamos a ver é que com a chegada de Kamala Harris, ela está melhor nas sondagens, mas em relação ao que o Biden estava nos últimos dias. Não foi assim uma reviravolta na campanha. A Kamala Harris agora está 10 pontos à frente do Trump. Isso não, e muito dificilmente alguma vez isso vai acontecer. Basicamente, o que pode criar aqui é um elan e um entusiasmo, o que já se nota em algumas sondagens, por parte de alguns grupos do eleitorado que se calhar iam ficar em casa em novembro, não é? que são do Partido Democrata, mas que estavam muito desiludidos com o Biden e não queriam votar nele, mas também não imaginam nunca votar no Trump, portanto iam ficar em casa. E agora é possível que com o Kamala Harris uma grande parte desse eleitorado mude de opinião e queira agora ir votar em novembro e vote na Kamala Harris. Isso pode ser decisivo para uma vitória dela, eventualmente, não sabemos. Alexandra, em síntese, Kamala está longe de ser uma candidata para queimar politicamente, ou seja, havia um pouco esse medo de os democratas escolherem alguém numa corrida que estava perdida à partida. Não é esse o cenário? Não, porque momento. A corrida sempre foi com o Biden, segundo o que se diz por aí, não é? Com aquelas... É sempre difícil saber onde é que está a verdade destas coisas, se bem que, por maioria de razão, nestas situações há sempre um conjunto de fatores tendente a uma situação qualquer, não é só porque o Joe Biden teve um mau debate ou isto ou aquilo, há um conjunto de fatores. Mas antes do debate, que é um momento marcante de facto, a corrida não estava nada partida para o Joe Biden, nem ganha logo à partida para o Donald Trump, tal como agora também não está nada partida para Kamala Harris. Quer dizer, nós já sabemos, desde 2016, mais ou menos quais é que são as dinâmicas possíveis nas eleições presidenciais, até por causa daquela mudança que houve nos estados do Midwest que beneficiaram Donald Trump em 2016 e depois beneficiaram Joe Biden em 2020. Portanto, é claro que está em aberto a eleição, é isso que, aliás, que as sondagens têm mostrado, ainda que o Trump surja um pouco à frente, na maioria delas, é isso que elas têm mostrado, está dentro da margem de erro. E depois, como dizíamos há bocado, estas sondagens a nível nacional pouco valem, ou quase nada valem para sabermos bem o que é que pode acontecer em novembro, porque, como já sabemos, por causa do sistema eleitoral dos Estados Unidos, nós temos que pensar na eleição, não como aqui em Portugal, como uma eleição direta, que a pessoa vai às urnas e depois o candidato que recebe mais votos é o eleito presidente. Lá, na prática, não vamos entrar naqueles pormenores de que não há só um dia de eleições, porque há os votos antecipados, etc., não interessa, mas para se facilitar, vamos imaginar que há um dia eleitoral, para as pessoas se deslocarem às urnas em todo o território dos Estados Unidos, mas o que se passa é que na prática há 51 eleições
naquele dia. Há uma eleição presidencial em cada um dos 50 estados, mais uma eleição presidencial em Washington DC, na região, no distrito da capital, que não é um estado, mas tem essa autonomia como capital. Consoante as dimensões de cada estado, por exemplo, a Califórnia, que é o maior estado dos Estados Unidos, tem 54 votos do colégio eleitoral, que é o processo de mediação aqui entre o voto das urnas e depois a eleição do presidente, em vez de ser direto a esta votação indireta. Imaginemos, já toda a gente sabe que o candidato do Partido Democrata, sem dúvida que vai ganhar a Califórnia, portanto imaginemos que a Kamala Harris tem 5 milhões de votos, que são muito mais, mas imaginemos, 5 milhões de votos nas urnas na Califórnia e o Trump só tem 1. A Kamala Harris ganha 54 votos do colégio eleitoral. Se a Kamala Harris tiver 5 milhões de votos e o Trump tiver 4.999.000, não interessa. A Kamala Harris ganha os 54 eleitores da Califórnia. Isto repete-se por todos os estados e por Washington DC, desde os estados maiores, que têm 50 e tal delegados, até aos mais pequenos, que têm 3 delegados. No fim das contas, quem tiver pelo menos 270 desses votos do colégio eleitoral é que é o eleito. Portanto, não interessa, como já aconteceu há pouco tempo, em 2016, o Donald Trump teve menos 3 milhões de votos nas urnas a nível nacional, mas venceu a eleição em 2016 porque conseguiu esta ginástica de chegar aos 270 votos do colégio eleitoral antes da Hillary Clinton. Por causa disto tudo, o que é que interessa saber se o Donald Trump tem um ponto percentual de vantagem a nível nacional da Kamala Harris ou vice-versa, não interessa nada. E assim explicámos o sistema eleitoral norte-americano. Muito obrigado, Alexandre Martins. Eu sou o Ruben Martins e até ao próximo Fogo e Fúria. Até à próxima. O público fica no ouvido.